É isso aí, amigos e amigas. Hoje, 28 de dezembro de 2020, voltamos a falar sobre esse livro Vamos Sonhar Juntos, do Papa Francisco. Um livro que ele fez apoiado pelo jornalista Austin Ivereig, que fez um belo trabalho de tradução e de escrita do pensamento do Papa, das suas conversas. Eu falo hoje, no dia 28 de dezembro, justamente no pós-Natal. O Natal nosso coube a nós erguermos as lamparinas, as luzes e acreditarmos que é tempo de cantar, né? Faz escuro, mas eu canto, como diz o povo de luta da CPT, a Comissão Pastoral da Terra. Quer maior rebeldia que isso? Quer maior esperança que isso? É por isso que nós nos lançamos agora no atravessar da noite de 31 de dezembro para 1º de janeiro, na esperança de que a gente construa durante a noite caminhos para amanhã que vai chegar, com cantos, com resistências, com rebeldia. Então fica aqui o nosso recado. Para que a gente possua luzes de esperança, precisamos nos alimentar. E eu tenho proposto desde a semana passada que a gente se encontre refletindo esse livro do Papa Francisco. E como eu falei na semana passada, lá no dia 21, sobre o ver, o contemplar e o discernir, o ver e o julgar do Papa Francisco, agora nós vamos conversar sobre o último ponto do livro, que é justamente o agir, ou como o Papa Francisco colocou aqui no livro, o propor. O nosso querido Papa Francisco, ele começa neste livro falando sobre o Padre Tagore, um poeta conhecido indiano, que fala o seguinte: trouxeste-me amigos que não me conheciam, aproximastes de mim o distante e fizeste do desconhecido um irmão. Este tempo de ação nos pede que recuperemos nossa sensação de pertencimento, nossa consciência de que somos parte de um povo. Importante o Papa Francisco começar o propor para nós nos reconhecermos de qual lugar nós falamos. Nós falamos enquanto trabalhadores, trabalhadoras, filhos e filhas de trabalhadores e trabalhadoras, como uma geração que é conhecida como um povo. No livro, os primeiros parágrafos, e isso vai longe, vai algumas folhas, o Papa Francisco se dedica a explicar o que ele entende como povo. E é fundamental essa ideia do povo porque não é uma categoria de conhecimento, um conceito mítico, mas ele fala não no sentido de fantasia ou fábula, mas de uma história particular que torna uma verdade universal, tangível e visível. O povo é o construtor da história para o Papa. E para todos nós, porque a gente sabe, enquanto povo, o povo de Deus no deserto andava. Também sou teu povo, Senhor, e estou nessa estrada, diria o canto da liturgia católica. E nós sabemos que como povo e como nos colocar na estrada, nós construímos o caminho da história. E o Papa Francisco ele se dedica a falar sobre a dignidade do povo. Ele fala, é essa consciência que surge da alma. Importante ele falar sobre alma, já que ele se dedicou nos últimos 2 anos a falar do realmar a economia. E ele fala, o povo da sua maneira e de seu olhar do mundo. De onde vem essa dignidade? Da riqueza do povo de suas vitórias na guerra? Esses sucessos podem ser fonte de orgulho ou mesmo de arrogância. Mas a dignidade de um povo, mesmo dos mais pobres, dos mais maltratados e escravizados, vem de sua proximidade com Deus. São o amor e a proximidade de Deus que lhe conferem dignidade e o levantam sempre, oferecendo-lhe um horizonte de esperança. Nesse sentido, é sempre bom olhar para o povo de Israel e de sua história, o arquétipo do que estamos falando. Ele nos remete a Êxodo, o povo do Êxodo que constrói, inclusive é a base da teologia da libertação, o texto de Êxodo que coloca o povo em marcha, um povo em marcha que constrói a história em busca da sua libertação. Jesus, Deus diz o Papa Francisco, restaura a dignidade do povo com atos e palavras que manifestam a proximidade de Deus.
Ninguém se salva sozinho. O isolamento não pertence à nossa fé. Deus nos atrai tendo em conta um complexo tecido de relações. E é precisamente para o meio dessas encruzilhadas da história que Deus nos envia. Isso é bárbaro. A missão nossa, hoje, mais do que nunca, é sermos luz luminária no caminho do povo, nas estradas, nas encruzilhadas que nós nos encontramos. E encruzilhada é caminho de incerteza, é lugar de instabilidade, mas é lugar que nós nos encontramos com os mais frágeis. Então, Francisco nos provoca a entender esse sentido do cristianismo, da busca do sagrado, agora falando de uma maneira plural, de uma maneira muito bonita e ampla, de nós entendermos que ela é mais do que a autoafirmação religiosa da sua fé. O caminho que nós nos colocamos hoje na nossa história, nesse ano, final de 2020 para 2021, é construirmos a encruzilhada, o caminho da pluralidade, o caminho do encontro, o caminho de onde a gente encontra os desafios do mundo. E ele continua, agora no propor, colocando alguns pontos de reflexão e de denúncia. Ele diz, o modelo laissez-faire, que é o modelo do liberalismo livre, do mercado livre, é centrado no mercado. Confunde fins e meios. Em vez de o trabalho ser visto como fonte de dignidade, se torna mero meio de produção. O lucro se torna a meta, em vez de uma forma de alcançar bens maiores. O problema central que nós encontramos na nossa sociedade hoje, o Papa Francisco aponta aqui. Não é produção. Na verdade, se nós pararmos a produção hoje, nós ainda viveremos, se distribuirmos. O grande problema no mundo hoje é a concentração de riqueza dos mercados, do liberalismo econômico, que tem um nome hoje e um endereço e um local chamado neoliberalismo. O seu endereço são os bilionários do mundo e o mercado financeiro, e o local onde eles estão é esse, o mercado financeiro. Nós precisamos combater essa economia da exclusão. E o Papa Francisco coloca no propor aqui que esse é um ponto central para retomarmos as harmonias e as construções de uma casa comum. Não há casa comum se não superarmos essa economia neoliberal. Muito pelo contrário daquilo que vimos aí, que é o capitalismo inclusivo. Muito contrário. E como o Papa Francisco nos fala que a gente precisa? Ele retoma São João Paulo II falando sobre economia social de mercado, mas ele aprofunda dizendo do fato da solidariedade ser um instrumento de superação. Veja, ele diz, lá na página 121, solidariedade não é partilhar as migalhas da mesa, mas fazer com que a mesa haja lugar para todos. O Papa se inscreve na linhagem do nosso querido Dom Helder Câmara, que falava, inclusive uma frase famosa que o Papa falou para a Cúria Romana na semana passada, antes do Natal, na sua mensagem de Natal, dizendo, lembrando o Dom Helder Câmara, chamando-o de santo, um santo homem, falando, quando eu dou comida aos bispos, me chamam de santo. Aos pobres me chamam de santo. Mas, quando pergunto por que é pobre, me chamam de comunista. Exatamente isso que o Papa Francisco coloca aqui. Solidariedade não deve ser partilhar as migalhas. A dignidade do povo é um chamado à comunhão, a partilhar e multiplicar os bens e a participação de todos e para todos. É uma nova economia. O desafio de 2021 coloca em nós um desafio de continuarmos a construir a articulação pela economia de Francisco e Clara no Brasil, conversarmos com movimentos, com entidades, fazermos seminários, disseminarmos a ideia de que outra economia é possível. E o assunto que devemos abordar, nos diz o Papa, é a fragilidade humana. Isso que está muito presente, inclusive, na Fratelli Tutti. É a tendência de nos fecharmos nos nossos interesses mesquinhos. Por isso, ele diz, precisamos de uma economia com metas que vão além de um enfoque limitado ao crescimento. Não dá mais para uma economia do crescimento infinito. Que ponha no centro, ao invés do crescimento, a dignidade humana, o emprego e a regeneração ecológica.
O Papa fala bonito nesse momento, e ele vai citando aqui no texto, que ele busca, que a gente precisa buscar, e ele fala de uma maneira muito clara, um processo de cura da terra, e isso exige uma economia voltada ao cuidado do meio ambiente. Ele fala que, do mesmo modo, precisamos de uma visão política que não trate apenas de gerir o aparato estatal, ou seja, cuidar do governo e fazer campanha para a reeleição, mas de uma que seja capaz de cultivar a virtude e forjar novos vínculos. Uma política com vínculos. Uma política onde a solidariedade seja o mote, a construção da elaboração política. É isso que o povo está sedento. É isso que o povo quer, que nós realmemos a economia e a política com afeto, com sensibilidade, com contato com a vida das pessoas. E por este contato, forjarmos um conjunto de discussão social sério. Necessitamos de políticos, portanto, apaixonados pela missão de garantir para todo o povo, e aí vem os 3 T's: terra, teto e trabalho. Ele diz que, além disso, educação e serviço de saúde. Isto é, políticos com horizontes amplos, porque a miséria se esconde na vergonha. Para que possamos vê-la, entendê-la, senti-la, precisamos nos aproximar. Não se reconhece a miséria de longe, é necessário tocar nela. Eu vi isso muito presente nas ações dos movimentos sociais aqui no Brasil. A capacidade de organização de mutirões pela vida, de campanhas de solidariedade, de tocar, de estar. E eu acho importantíssimo isso porque o Papa Francisco ele coloca no centro os movimentos sociais no seu texto. Ele coloca, inclusive, deixa eu ver se eu acho aqui já a parte, que ele fala: os movimentos populares têm o potencial de revitalizar nossas sociedades, resgatando-as de tudo aquilo que hoje a enfraquece, nos enfraquece enquanto sociedade. É fundamental esse lugar porque nós estamos vivendo uma sociedade em que os movimentos populares eles são descartados até pelos dirigentes políticos, pelos dirigentes tradicionais de igrejas. O Papa Francisco pede aqui no texto que ele gostaria muito de que as igrejas, deixa eu ver se eu acho o texto aqui, acolhessem mais os movimentos sociais. É uma parte linda do texto, que agora não estou encontrando, mas ele diz que os movimentos sociais sejam acolhidos pelas comunidades eclesiais, que as dioceses acolham os movimentos, que façam-nos ser escutados pelo povo. O povo escute os movimentos sociais. Isso eu aprendi desde cedo aqui na nossa paróquia Itaquera, porque o MTST, os movimentos de moradia, os movimentos de luta por participação política sempre estiveram presentes, garantindo uma educação política, por mais que os ventos sejam contrários e o ódio governe. Mas o ódio governa, a intolerância hoje governa, porque nós temos um sistema econômico totalitário. O Papa Francisco ele vai dizer aqui que faz lembrar da década de 30 que nós vivemos hoje, quando algumas democracias colapsaram em ditaduras, aparentemente de um dia para o outro. E ao converter o povo numa categoria de exclusão, ameaçado de todos os lados por inimigos internos e externos. O temor se esvaziou de conteúdo. Vemos mais uma vez esse fenômeno em manifestações onde dirigentes populistas incitam e pregam para a multidão, canalizando seu ressentimento e seus ódios contra supostos inimigos. É o que a gente vê com Trump, com Bolsonaro, com Erdogan e por aí vai. A igreja nasceu precisamente aqui, na periferia da cruz, onde se encontram tantos crucificados e crucificadas. Se a igreja se desentende dos pobres, deixa de ser igreja de Jesus. Revive as velhas tentações de se converter numa elite intelectual ou moral. A única palavra aplicável à igreja que se torna estranha para os pobres é um escândalo. É impressionante. É um escândalo que a gente vive hoje com tantas comunidades eclesiais, porque está distante. É um espaço de elite e não de povo, e não de imersão, e não de periferia. E esse é o único caminho de salvação para a Igreja Católica e todas as outras igrejas no próximo período. Ou elas escolhem os pobres, ou estarão descartadas pela história. Para ser claro, Papa Francisco, não é
a igreja que está organizando o povo. Veja que interessante. São organizações que já existem, algumas cristãs, outras não. Ele diz, o Papa, que gostaria que a igreja abrisse mais as suas portas, como eu dizia, aos movimentos populares. Espero que todas as dioceses do mundo colaborem de alguma forma contínua com os movimentos populares. Isso significa oferecer ensinamentos, orientação e escuta. Bárbaro. A igreja ilumina com a luz do evangelho, despertando os povos para a própria dignidade. É o caminho da igreja hoje, lutar pela dignidade. Por isso é tão difícil o caminho a ser seguido. E, nesse sentido, o Papa Francisco vai afirmando que o caminho para todos nós, para 2021, é abraçar as periferias. Ampliar nossos horizontes, já que vemos com maior clareza e amplitude quantos estão às margens da sociedade. Precisamos recuperar a sabedoria escondida nos nossos bairros e que ficam visíveis através dos movimentos populares. O capitalismo neoliberal fez uma coisa que é dicotomizar o pensamento com mais força. Separou o espaço de trabalho, então você não tem trabalho para reconhecido pelo povo nas periferias, o trabalho que o povo já faz, que o povo sabe, e que não é reconhecido como trabalho, como carpintaria, como recursos de trabalhos de manuais e também intelectuais que podem ser construídos nas periferias, nas regiões, mas não é reconhecido como trabalho. Não é investido dinheiro para esse povo. Então, é muito importante que a gente recupere, ele diz aqui, a sabedoria escondida em nossos bairros e que ficam visíveis através dos movimentos populares. Uma dessas que me vem à cabeça aqui são os bancos de desenvolvimento comunitário. Uma tecnologia incrível, onde você coloca o povo, a comunidade, em diálogo com si própria, a construção de uma moeda social para começar a gerar um vínculo e o objetivo, somos nós por nós mesmos. Isso é uma ação barbaramente poderosa se a gente ter coragem de ir ao encontro dos povos, dos pobres e construir essas alternativas. Ele continua. Menosprezar essas mobilizações, descrevendo-as como pequeno e local, é um erro. Seria não ver sua força e relevância. Isso é fundamental porque nós temos uma tradição de esquerda política que sempre menospreza o conhecimento político do território. Fala, isso é muito local, a gente precisa de coisas mais globais. O local forja a construção de um global amplo. Você tem um apogeu dos movimentos populares na América Latina, desde 1998, lideranças populares subindo à presidência, porque houve trabalho sério de base nos anos 80 de discussão com o povo e de forjar esse caminho. O que nós temos hoje, já é conhecido por vocês, é um total deslocamento. E esses movimentos populares precisam revitalizar nossas sociedades, então é por aí o caminho. E aí o Papa Francisco vai caminhando, refletindo o programa para uma sociedade do século XXI. Terra, teto e trabalho. Terra porque, ele diz, somos seres terrestres. Nossa relação deve ser de reciprocidade com a terra. Precisamos, bonito isso, de um jubileu, um tempo em que aqueles que têm de sobra consumam menos, para que a terra se cure e um tempo para que os excluídos encontrem seu lugar nas nossas sociedades. É o que eu falava do tempo da cura que o Papa Francisco propõe. Pararmos de produzir e reconstruir o caminho de distribuição. Produção já temos em excesso e mastigamos a terra. É tempo de propor uma grande obra revolucionária que pare os motores do sistema capitalista. Depois ele diz que isso significa examinar de forma crítica o impacto dos nossos métodos industriais no meio ambiente e no agronegócio, dos pequenos produtores. É necessário pôr mais terra à disposição dos pequenos agricultores cuja produção é voltada para o consumo local e que utilizam métodos orgânicos e sustentáveis. Perfeito. No segundo ponto, o teto, ele refere obviamente à casa onde se vive. Restaurar a dignidade dos nossos povos significa prestar atenção ao nosso oikos, a nossa casa comum. Há muito a fazer para humanizar o nosso ambiente urbano. Isso é importantíssimo.
eu conheci uma garotada muito boa, junto com a Hermínia Maricato, uma conhecida urbanista, que propõe o BR Cidades, o projeto para as cidades, repensar o urbanismo. E ele fala humanizar o nosso ambiente urbano, criar, cuidar e investir em áreas comuns e espaços verdes, assegurando habitações sustentáveis e adequadas para as famílias. Isso é um projeto de sociedade. Disso daqui, dessas linhas, se desencadeia políticas públicas. Quais? Gerar habitações sustentáveis, adequadas para as famílias, desenvolver bairros e sistemas de transporte público de qualidade, reduzir a contaminação e o ruído, favorecendo uma mobilização ágil e segura. Então veja, nós estamos falando de um projeto de governo para cidades. Qualquer prefeito, prefeita, pegando a página 141, sabe para onde ir no investimento a políticas públicas. Os próximos prefeitos, prefeitas que vão assumir as prefeituras das cidades do Brasil, 5 mil e mais de 5 mil municípios do nosso Brasil. É tempo de nós pensarmos a busca pelo teto. E por fim, eu acho que o eixo mais ousado e complexo, que é o do trabalho, né? O Papa coloca que Deus nos deu a terra para cuidar e cultivar. Nosso trabalho é condição fundamental para a nossa dignidade e bem-estar. Não é privilégio exclusivo de empregados nem dos empregadores, mas um direito e um dever para todos os homens e mulheres. Queridos e queridas, o Papa está falando que é necessário construir um espaço de trabalho para todos. Ele fala, trabalhar menos para que mais gente tenha acesso ao mercado de trabalho é um aspecto do tipo de pensamento que precisamos explorar com certa urgência. E ele nos fala isso justamente porque a bandeira política de construção dos países deve ser de retomada de uma política ampla de seguridade social, saúde, assistência e previdência, ou seja, garantir esses três pressupostos. Nós estamos construindo um espaço de uma sociedade mais justa, recuperar a saúde para todos. Nós estamos vivendo um cenário de pandemia que não vai garantir acesso à saúde, à vacinação para todos. Nós precisamos lutar para que isso ocorra. É uma bandeira forte para o nosso período de luta, de organização. E nisso, quando ele fala de previdência, ele está falando exatamente da renda básica universal, que ele coloca nesses termos aqui no texto. Ela pode definir as relações no mercado laboral, garantindo às pessoas a dignidade de rejeitar condições de trabalho que as aprisionem na pobreza. Daria aos indivíduos a segurança básica de que precisam, eliminando o estigma do seguro-desemprego e facilitando a mudança de um trabalho para outro, como cada vez mais os imperativos tecnológicos do mundo trabalhista exigem. Políticas como essa também podem ajudar as pessoas a combinar tempo dedicado ao trabalho remunerado com tempo para a comunidade. É brilhante a reflexão que o Papa Francisco coloca, porque é necessário recompor o espaço de trabalho como central, de dignidade de cada um, direito de todos, porque nós temos uma margem gigantesca de pessoas descartadas, e construir aí um espaço de diálogo para que hajam políticas como a renda básica, saúde para todos, assistência social em todas as comunidades, para todas as pessoas, para recompor o mínimo para que se viva com dignidade. Meus amigos, o Papa Francisco coloca tudo isso no nosso colo, mas com um método: descentrar e transcender. É bonito isso que ele coloca para nós, porque ele diz que nós vivemos num grande labirinto hoje. E a gente pode escolher, citando Jorge Luis Borges, que é o argentino, que é um famoso escritor, o Borges, ele fala, é uma escolha. Caímos num labirinto. Só se sai de dois modos. Por cima, se descentrando e transcendendo, ou se deixando conduzir pelo fio de Ariadne. Citando o conto de Borges. Exatamente esse é o momento que nós temos. Um momento, então, de purificação. De coragem para 2021 ser um espaço de descentrar nossas cabeças, que estão muito centradas em algumas coisas que perdem de vista o todo da sociedade e os desafios que a gente pode construir
conjugar, eu acho que é a palavra mais ideal, e nos transcendermos, porque sem espiritualidade e sem um caminho místico não iremos a lugar nenhum. O Papa Francisco nos coloca, portanto, à busca de deixarmos ser puxados, sacudidos e questionados pela realidade. Talvez por alguma coisa que tenha lido nessas páginas que ele escreveu, talvez por um pouco de pessoas de quem ouviu falar nas notícias, ou quem conhece do seu bairro, cuja história o comoveu. Talvez o que esteja chamando seja um lar de idosos, ou um centro de refugiados, ou um projeto de restauração ecológica. Ou talvez sejam pessoas próximas de sua casa que precisam de você. Se abra, se descentre, transcenda. Ele encerra o livro para Papa Francisco lendo uma poesia chamada Esperança, de um cubano que mora em Miami, Alexis Valdés, que fez a seguinte poesia: Esperança. Quando a tempestade tiver passado e as estradas amansadas, e nós formos sobreviventes de um naufrágio coletivo, com o coração em lágrimas e o destino abençoado, nos sentiremos felizes, simplesmente por estarmos vivos, e daremos um abraço ao primeiro desconhecido, e louvaremos a morte de conservar um amigo. E então recordaremos tudo aquilo que perdemos, e de uma vez aprenderemos tudo o que não aprendemos. Já não teremos inveja, pois todos terão sofrido. Já não teremos apatia, seremos mais compassivos. Valerá mais que o que é de todos que o jamais conseguido. Seremos mais generosos, muito mais comprometidos. Entenderemos o frágil, que significa estar vivo. Soaremos empatia, por quem está e por quem partiu. Sentiremos falta do velho, que pediu uma moeda no mercado, de quem não soubemos o nome e sempre esteve ao nosso lado. E talvez o velho pobre fosse o seu Deus disfarçado. Nunca lhe perguntar o nome, porque estava apressado. E tudo será um milagre, e tudo será um legado, e se respeitará a vida que ganhamos. Quando a tormenta passar, peço-lhe Deus, envergonhado, que nos retorne melhores, como nos tinha sonhado. O Papa Francisco encerra, portanto, este livro, Vamos Sonhar Juntos, com essa belíssima provocação. E como ele disse, como bom espanhol, ou argentino que é, no seu espanhol, ele sempre fala em 3 pontos. E eu queria, com essa poesia, fechá-lo assim. Que não nos afastemos da espiritualidade. Que não nos afastemos dos pobres. E que construamos, todos os dias, a utopia do mundo novo em nós, nos nossos e nos outros. Queridos amigos e amigas, tenhamos uma bela noite de passagem e que nesse símbolo de passar de ano fique a capacidade de nós reelaborarmos simbolicamente em nós a coragem, afetuosamente em nós o amor e generosamente em nossos braços os gestos, para que 2021 seja o ano de mais resistência, de mais projeto e de conquistas. Conquistas que não se encerram em nós, mas que se encerram e começam nos pobres da nossa terra e de toda a nossa casa comum. Amigos e amigas, muito obrigado pelo ano de 2020 e que em 2020, com novidades por vir por aí, nós tenhamos a coragem de levantar todas as segundas e dizer paz e bem. Paz e bem a todos, a todas. Feliz 2021.